Oi, Clarice. Oi, professor, tudo bem? Tá me escutando? Tô te escutando. Tu me escutas? Sim, tá bem. Tá tudo bem. Porque aqui diz que a moderação vai ter um auxiliar que vai colocar os vídeos. Sim, sou eu no caso. Daí eu vou colocar. Tá, ok. Aí Show de dá bola. para perguntar se os participantes querem apresentar ou colocar os vídeos. Se for, foi Isso, essa a isso, orientação. isso. Beleza. Show. Eu só tô aqui pegando a minha sessão. Tudo bem? Tá tudo bem, correria, como sempre. Bora. Tirando a tese, tá ótimo. Ah, indo devagar e sempre, mas indo. Aos pouquinhos vai indo. Agora, É, final de ano, eu vou ver se eu consigo dar uma agilizada maior. tá ótimo. Eles estão pedindo que a gente na sala, eu não sei se todos os autores estão. Deixa eu dar uma olhada. É que eu Os, não tenho o nome dos os, autores, eu tenho o só os artigos. Sérgio, ok, ok. É o Sérgio Moreno, que seria o primeiro a apresentar, a Ana Cláudia Ana Cláudia, de tá Mello, ali. que seria a segunda, o André, o Fernando e a Joana, que é um artigo, não sei quem vai apresentar, e a Claudiana, que é o último. Eu não sei se todos estão. Tá a Ana, tá a Claudiana, o A Ana Fernando, Cláudia tá, a Ana Cláudia é o segundo artigo. a Claudiana E a Ana está. Cláudia? Tudo A bem, e Claudiana vocês? também. A Claudiana é o último artigo. Uhum. Bom dia, Claudiana. Olá, bom dia. O Fernando, que eu Tá acho que o aí. Fernando vai apresentar para o terceiro artigo, que são três autores. Bom dia, Fernando. O Fernando ainda está, não está. E aí estaríamos esperando o Sérgio. Nos participantes, o Sérgio não está. Nós damos uns minutinhos, Clarice. 4 minutinhos dá para esperar o senhor fazer uma introdução, se quiser, e aí já podemos começar. Daí a gente, como a Ana está aí, tu vais apresentar ou colocar o vídeo, Ana? Prof, se tem a opção de passar o vídeo, pode ser, porque é praticamente a mesma coisa. Tá Tá ótimo, ok, a sem gente problema. consegue. Daí a Clarice faz isso. Uhum. Você já gravou para isso, né? Então, vamos aproveitar e vamos Tá. usar o tempo que tu já despendeu para apresentação. O Fernando está aí Bom também? dia Bom a dia, Fernando. todos. Bom Eu dia. Bom dia. estou vendo que vocês têm calorzinho aí, né? Está Nós calor estamos aí em São vivendo. Paulo. Ah, não depende de onde é que estão. A Ana Cláudia está com. Aqui em Portugal está um frio doido. De maneira que. Não sou eu que vou apresentar, mas a minha colega, a Joana, me ligou agora dizendo que está entrando. De maneira que, ó, Ó, é já está essa aí. Joana Rita que vai apresentar Ok. o terceiro artigo. Claudiana, você vai usar o vídeo também, que a Clarice vai colocar? Ou você vai apresentar? Bom dia, boa Bom dia. tarde. Bom dia. Boa tarde, depois para vocês. Para nós também é boa tarde, na verdade. Não, para eles, no Para Brasil nós é bom é de dia. manhã. Bom A dia. Pois, para gente eles deu é boa bom tarde dia. para os É. portugueses. Brasil Ok. Hein, Claudiana, tu vais usar o vídeo?
Sim, sim. Posso partilhar? apresentar. Ok. Não, tem calma, Joana. Joana, você vai usar o vídeo ou vai apresentar? Vou usar o vídeo. Ok, Tá. ok. E a Ana também vai usar o vídeo. Então, Clarice, todos vão Perfeito. apresentar com a gravação já realizada, né? Então, como nós estamos com todos os autores aí, tem o Marcelo de Curioso aí na sessão, né? Somos nós 7, por enquanto. Os demais. Vou pedir, inicialmente, professor Fernando e Joana, vocês são de que instituição de ensino em Portugal? Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia. Ótimo. E o Marcelo também é nosso colega. Ah, é? Ótimo. Não é coautor desse artigo, mas tem um artigo dele no final do dia, de Bom hoje. dia. Ótimo. Estou só para assistir a estas apresentações e não fazer nenhuma agora. Ótimo, ótimo. Nós ontem estávamos conversando, o professor Fernando, com a Universidade de Évora, Aham. no Instituto Politécnico de Setúbal, a gente tem convênio com eles. Então, O professor Carlos é de que universidade, né? Aí no Brasil? Universidade do Vale do Itajaí, aqui no sul do Brasil, Santa No Catarina. Brasil. Tá bom. Tem que fazer um Divide a briga convênio entre... com a Universidade de Coimbra, professor. Eu já passei por depois aí, você por vem aí, cá mas e eu retribuo a visita indo aí, que eu não conheço o sul do Brasil. então o senhor coloca o seu contato ali no chat, seu e-mail, coloca o meu também. Nem Depois é a gente preciso. conversa. Tá bem, eu ponho o contato no chat. Ok. Eu vou colocar o meu e-mail ali também para qualquer outro de vocês que queira Eu acho que não consigo fazer acessar o contato. chat. Não consegues? Não. Agora sim. Tens meu e-mail. Tens meu e-mail Agora- ali, professor Fernando. Pode encaminhar depois, sem problema. Não, agora já tenho. Vou botar. Tá ótimo. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado por prestigiar o nosso tema dentro da área de estratégia do SEMEAD. É um tema que foi bastante concorrido. Vocês estarem aí apresentando certamente distinguiu o trabalho de vocês em relação a outros tantos que foram enviados, submetidos ao evento, né? O SEMEAD é um evento que já adquiriu a maturidade há muito tempo e é um evento que pena que nós ainda estejamos fazendo híbrido, logicamente que há a oportunidade de tantos outros participarem, inclusive o professor Fernando, Marcelo, a Joana, o André, que eu não sei se o André está em Portugal também. Também. Somos Então, Também graças está à em Portugal. possibilidade. E é coautor. Somos todos da Ok, eu Faculdade de vi Economia. aqui que o André é o autor principal do artigo, né? O primeiro autor do artigo, né? Não, o primeiro autor é a Joana. Ah, é? Então aqui É. na minha lista está trocado. É a Desculpa, Joana. Joana, é a primeira autora, a autora Faz mal. correspondente, a que representa. Não, as meninas não levam a mal. É assim, porquê que botamos a Joana? Porque nós somos todos homens, ela é a nossa flor, é que vai à frente. Ela é a massa pensante do grupo, né? Isso, nós é só É. força, é só para apoiar. Era Vai bom que tivesse sido só pensante. Sem, Estamos botando um sem isso cartaz de nada força, existiria, Joana. Joana. Sem isso nada existiria. Então, Professor Mosqueta, possibilita. acho que a gente pode começar as apresentações. Vamos lá, Tempo. vamos lá. O primeiro qual é o primeiro artigo na sua ordem aí? É do Sérgio. É pelo nome dele, que eu não tenho os nomes dos autores. Sérgio Moreno. Não o nome do artigo? Ah, senhor o tem? nome do artigo, daí eu acho que eles se apresentam, Clarice.
Eu tenho ele aqui, ó. Quer ver o É nome o do artigo? General General Efficiency Efficiency, of tá. Investment in Merger, tá? E aí ele apresenta, ele fala a sua instituição, tá? E como você vai colocar o vídeo, eu não estou enxergando nas janelinhas o Sérgio. Tá, deixa eu compartilhar o vídeo dele, então. Eu não tô vendo, eu Tá não aparecendo estou, aí? Clarice, mas assim, ó, eu não estou vendo o Sérgio aqui no grupo da sala. Quem Ah, sabe a tá. gente, quem sabe a gente apresenta ó, a Ana Cláudia, que ela está aqui, Sim, e senhor. depois Pode vamos ser. apresentando na ordem até que, se o Sérgio entrar, a gente então apresenta dele. Pelo que eu estou vendo dos participantes, ele não está na sala nesse momento. Sim, tá. Vamos compartilhar o outro vídeo, então. O que nós vamos fazer, que eu acho que é mais interessante, é fazer todas as apresentações para que não possamos acavalar tempo usado numa mais que outra. Não sei o que Tá. vocês preferem, vocês como autores. Vocês, na verdade, mandam, tá? Então, Tudo assim, ok por se mim. vocês querem discutir cada um deles, ou se vocês vamos apresentar todos, e a gente faz rodadas de comentários e discussão, qual que vocês preferem? Eu acho que pode apresentar todos e depois fazemos a discussão do que quiser ser discutido. Da minha parte, pode ser assim, sem problema. Então, como a gente estabeleceu que a Joana é que está gerenciando a nossa sessão, nós acatamos a sugestão da Joana e vamos fazer assim. Então, começamos, Clarice, pelo trabalho da Ana Cláudia, por favor. Tá. Deixa eu. A Ana Cláudia, depois, se no finalzinho, quando fechar, Ana Cláudia, tu quiser acrescentar por um minutinho algo que tu viu que poderia ter sido falado, por favor, nós te damos mais um minutinho no final, tá bom? Tá bom, combinado. Então, Ah, vocês estão enxergando alguma coisa aí? eu estou enxergando a lista que tu está buscando o vídeo. E Agora acho que vai agora? abrir. Tá. Boa noite a todos que irão assistir esse vídeo. Eu me chamo Ana Cláudia, eu sou acadêmica do mestrado em administração da UniOeste, aqui de Cascavel, no Paraná. O objetivo desse vídeo é apresentar de forma sucinta o artigo que está no CNEAD 2023. É um artigo que foi escrito por mim e pelo meu orientador Marcelo Menegatti, também da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E o título é Conexão entre competências individuais e competências organizacionais, uma reflexão sobre os estudos do tema. Bom, o artigo começa com uma introdução falando a respeito da teoria das core competence, que é uma teoria escrita por Prahalad e Hamel, em 1990, onde ele fala a respeito das competências essenciais da organização, que são um conjunto de competências e que são chaves para que a organização consiga a sua vantagem competitiva e também se diferenciar das demais. Ele faz uma conexão entre competências organizacionais e competências individuais, que foi o foco desse trabalho, buscar na literatura, né, essas relações e essas conexões. Quando a gente fala de core competence, a gente está falando de um aprendizado coletivo da organização. E dentro desse aprendizado coletivo estão as habilidades, conhecimento e competências também do indivíduo. E é justamente essa a ligação que esse trabalho busca fazer. A justificativa para esse trabalho é esse crescente número de publicações, né, desse tipo de tema, o que faz necessário uma organização da literatura a respeito do tema. Não apenas isso, essa justificativa também para as pessoas que se interessam pelo tema, mas também
buscando uma conexão com a minha dissertação de mestrado, também me ajudou a organizar a literatura. Então, a questão, né, do artigo é qual a conexão entre competência organizacional e competências individuais abordada nos artigos publicados entre os anos de 2013 e 2023. 2013, pelo fato de um artigo ter sido publicado nesse ano, de Egger e Kaplan, 2013, que foi o segundo artigo mais citado dentro desse ano de 2013. Então, de acordo com o Web of Science, com a pesquisa, tiveram 252 citações. Então, esse foi o corte para iniciar essa análise. Alguns resultados, né? Aqui a gente não colocou... Perdão, voltamos na fundamentação teórica. Então, na fundamentação teórica, nós buscamos trazer o Prahalad e Hammond, que são autores seminais a respeito de core competence, competências essenciais da organização. Também o Sparrow, de 1998, que enxerga as core competences como uma competência organizacional no nível de análise organizacional. Trouxemos também a RBV, né, que fala sobre essa relação entre competência individual e competência organizacional, trazendo as habilidades, conhecimentos e atitudes que refletem na organização. E também o estudo de Hacker e Edgar Lockwood, que é um estudo mais recente, que trata as core competências como conhecimentos compartilhados e complementares. A metodologia, então, nós fizemos uma pesquisa bibliométrica, exploratória e descritiva. Utilizamos um período de 2013 a 2023, conforme mencionado anteriormente. Conseguimos 695 artigos, utilizando os operadores booleanos e as palavras-chave, né, dentro do Web of Science. E utilizamos o software VozViewer para analisar cocitações, palavras-chave e pareamento de dados. Partindo para os resultados, então, né, primeiro a gente analisou a evolução nas pesquisas e constatamos que a área de Business Economics é a área onde mais tem artigos relacionados, que se relacionam. Então, tivemos algumas palavras-chave que mais foram utilizadas: capacidades organizacionais, desempenho, capacidades dinâmicas, inovação, desempenho da firma, gestão, vantagem competitiva e conhecimento. Aqui, ainda falando das palavras-chave mais utilizadas, né, de maior ocorrência, dá para ver dentro da rede, né, que foram as palavras que eu mencionei anteriormente. Então, aqui mostra quais foram as palavras mais utilizadas dentro dessa rede. Então, é possível ver que quando a gente pesquisa a respeito de capacidades organizacionais, não tem muito como fugir do desempenho organizacional. E está, obviamente, atrelada à inovação e vantagem competitiva. Depois nós fizemos a rede de cocitação das referências, né, para a gente conseguir ver e mapear as áreas do conhecimento que foram produzidos e publicados. E aqui fica bastante nítido alguns autores e o que eles tratam. Então, essa rede, ela foi dividida em 3 clusters, né? O cluster vermelho, a gente poderia nomeá-lo como vantagem competitiva das organizações, porque é um tema que permeia o que esses autores trazem. Então, aqui as obras de Barney, né, 1991, Jaworski, Wernerfeld. Então, eles trazem a visão baseada em recursos, que é uma teoria muito utilizada para tratar de competências organizacionais e vantagem competitiva. O cluster verde, ele fala, poderia ser nomeado como capacidades dinâmicas e estratégicas, né? Então, ele vai analisar alguns ativos estratégicos, vai trabalhar alguns recursos, capacidades. Ele traz a Eisenhardt, que é uma autora que ela navega por várias áreas do conhecimento. Ela é muito citada quando se fala de decisões estratégicas que são tomadas de maneira rápida em ambientes mais dinâmicos. Já o cluster verde,
aliás, perdão, o cluster azul, ele poderia ser nomeado como as esferas do conhecimento. Então, faz muito uma análise que é um dos pilares das competências do indivíduo, que é o conhecimento. Então, traz o Cohen, Dyer, né, em 98, que fala sobre as capacidades dentro das estratégias. O Grant, que faz a análise da firma e ele propõe uma teoria que seja embasada no conhecimento individual. Então, traz muito a questão do conhecimento. Depois, a rede de pareamento de dados, ela traz 5 clusters, né? Então, a gente faz a rede de pareamento de dados para mostrar o que está sendo estudado e quais são as possíveis tendências do assunto, o que é muito interessante, né? Nesse sentido. E aí, trouxemos 5 clusters, nesse caso. O cluster vermelho, ele trata de uma perspectiva de futuro e fala muito sobre a era digital nas organizações. Então, uma das tendências de estudo, quando a gente fala de competências organizacionais, é a era digital, né? Que é uma era que a gente, enfim, vem vivendo, né? Faz também um comparativo com a Covid-19, né? Trata muito sobre Covid-19, faz um comparativo entre pequenas e grandes empresas, e como que a pandemia atingiu a organização. Depois, o cluster verde, ele também puxa para as pequenas e médias empresas, né? Ele fala sobre como essas competências organizacionais e competências individuais, eles são abordados dentro de pequenas e médias empresas, e não apenas das empresas multinacionais. O cluster azul, ele trata do tema inovação, poderia ser nomeado como tema inovação, ele traz Dashboard Lee, que trata da inovação pela busca do conhecimento externo. O cluster amarelo trata da sustentabilidade, então ele traz o ANG, principalmente, né, que é o que está maior ali, fala sobre capacidades organizacionais, mas de uma maneira geral, para alcançar os seus objetivos sustentáveis. Então, esses autores tratam da sustentabilidade. E, por fim, o cluster roxo, que é o que está mais para cima, ele traz novos modelos organizacionais, né? Então, ele está um pouco, até o Thornven, que é de 2022, ele está um pouquinho mais afastado da rede, porque ele não trata de um estudo de administração, ele trata de um estudo de um novo modelo organizacional, mas dentro da área da saúde. Depois de fazer essas análises, né, de pareamento, de classificação, sugere-se uma agenda de pesquisa, onde é possível trazer algumas pesquisas futuras, né, observar o que está sendo estudado na atualidade e trazer uma provável agenda de pesquisa que encaixe dentro dos ambientes dinâmicos, então pós-Covid, sustentabilidade e inovação. Também fazer um estudo com pequenas e médias empresas, não apenas com grandes empresas. E também proposição de novos modelos organizacionais englobando as capacidades organizacionais e as capacidades individuais. Por fim, né, algumas contribuições para a literatura sobre competências individuais e competência organizacional, principalmente por se tratar de um estudo bibliométrico, então é possível fazer uma organização da literatura do que está sendo estudado até 2022 e parte de 2023. Até foi uma falha, né, no artigo, que não foi o ano todo de 2023, porque 2023 não acabou, mas foi parte de 2023, isso precisa ser corrigido também. Foi possível trazer estudos que relacionem tanto a capacidade organizacional quanto as capacidades individuais, e não apenas que falem somente de capacidades da organização, mas sim de conectar esses assuntos. E uma das limitações, né, que dá para se dizer, seria possível fazer uma ampliação da amostra, e por se tratar de temas atuais, ampliar essa amostra até o final do ano de 2023, e, consequentemente, e também buscar artigos anteriores para fazer essa análise um pouco mais robusta. Aqui algumas referências, eu agradeço, e nos vemos na quarta-feira. Vamos para o próximo, né, professor? Só para Ana, tu gostaria de complementar alguma coisa? Porque às vezes vocês gravam
e depois assiste a gravação e diz: puxa vida, esqueci de falar isso, esqueci de comentar aquilo. Tu queres fazer algum comentário em 1 minuto sobre o artigo? Algo mais a dizer? Não, prof, eu só quero até pedir desculpa, porque eu acho que eu falei demais. Era 8, eu falei Não, 11. Então, eu não. acho que eu consegui falar bastante ali e trazer com clareza o que eu queria. Ah, então tá. Beleza. Então, assim, o pessoal que está acompanhando pode registrar algum comentário, alguma. A questão aqui, mais assim, é até bom salientar. Pode colocar, Clarice, o, o da Joana, Esse tá? era da Joana, né? Tá. A Joana e tchau. Isso. Então, Tá. só para comentar com vocês que a discussão aqui, ela passa por algum comentário, por alguma sugestão futura, mas na questão da crítica ao artigo, ele já passou por processo de avaliação. Ele foi aprovado no evento. Então, acho que é nós focarmos bem mais em fazermos sugestões, né, do que dizer, ah, não concordo com aquela parte que tu fizeste, porque já passou por um blind review aqui e que Tá está cortando o aqui áudio do porque professor. passou na competição poder levantar. Então a gente escuta a Joana, o André, o Ângelo. Vamos lá. O meu nome é Joana Gomes e venho apresentar um trabalho realizado em colaboração com o André Alves, o Dr. Ângelo Cabral e o professor Dr. Fernando Carvalho. Este trabalho pretende avaliar o impacto das capacidades dinâmicas dos gestores na performance internacional. Pretende ainda avaliar o efeito mediador da maturidade digital em mercados de elevada turbulência. Comecemos por alguns conceitos importantes para este estudo. A teoria dos escalões de topo diz-nos que o background e as características dos gestores têm um impacto nos resultados da empresa. Já a teoria da Resource-Based View diz-nos que as empresas têm recursos raros e inimitáveis que as tornam únicas. Tice e Pisiano vieram propor o conceito de capacidades dinâmicas derivado da Resource-Based View, que nos diz que estes recursos são características, rotinas e culturas específicas das empresas que as ajudam a lidar com mudanças rápidas. Mais tarde, então, surge o conceito de capacidades dinâmicas dos gestores. Este engloba 3 dimensões: a cognição, ou seja, o conhecimento e os modelos mentais, as crenças dos gestores, o seu capital humano, ou seja, as competências e conhecimento que foram adquirindo ao longo da sua experiência, quer educacional, quer de vida, e por último o capital social, que está relacionado, tem que ver com as relações formais e informais que permitem aos gestores obter informação, muitas vezes de forma privilegiada. O outro conceito que é importante olharmos um pouco é a transformação digital. Nada mais é do que a integração da tecnologia digital na operação da empresa, levando a alterações estruturais na forma como esta entrega valor ao seu cliente. A forma de medir a transformação digital é através da maturidade digital, que se divide em 2 dimensões: a intensidade digital, ou seja, o investimento em tecnologia na relação com o cliente, nas operações e no próprio modelo de negócio, e a intensidade da gestão da transformação, que está relacionada com as características e capacidades de liderança necessárias para criar uma transformação digital na organização. Chegamos então ao nosso modelo de investigação. O que se pretende avaliar é se as capacidades dinâmicas dos gestores têm um impacto positivo, quer na performance internacional, quer na maturidade digital. Se a maturidade digital tem um impacto positivo na performance,
Pretende-se ainda também perceber se a maturidade digital é um mediador nesta relação capacidades dinâmicas dos gestores performance. Conforme referi no princípio, também queremos avaliar se a turbulência do mercado tem um impacto positivo na performance internacional. É importante aqui ressalvar que a turbulência do mercado se caracteriza por uma procura e uma alteração na procura, de forma imprevisível, por parte dos clientes e das necessidades que estes têm, levando a empresa a ter de alterar a sua direção e a sua definição estratégica. Para chegarmos à nossa amostra, realizámos um inquérito por questionário, que foi anónimo, foi construído com base em escalas pré-existentes e para evitar o Common Method Bias, foi enviado para pequenas e médias empresas, PMEs, portuguesas, com atividade internacional. Resultaram 383 respostas, das quais 355 foram consideradas válidas, e foi então feita uma avaliação, uma análise desta amostragem, por meio de equações estruturais e path-análises, através do SPSS Ambos. Vamos então aos resultados. Relativamente aos resultados, podemos observar que as capacidades dinâmicas dos gestores têm um impacto estatisticamente significativo e positivo na performance internacional a 95%. Verificamos também que as capacidades dinâmicas dos gestores têm um impacto positivo na maturidade digital e que a maturidade digital, por sua vez, tem um impacto também positivo na performance internacional. Estes dois resultados foram estatisticamente significativos a 99%, suportando assim as três primeiras hipóteses. Também foi suportada a hipótese de mediação entre, na relação capacidades dinâmicas dos gestores performance, a maturidade digital apresentou-se como um mediador. Já olhando para os efeitos moderadores, o resultado já não foi tão positivo, não foi suportada nem corroborada a nossa hipótese, que havia um efeito positivo da turbulência do mercado, na relação capacidades dinâmicas performance, nem maturidade digital performance. Aqui o resultado é estatisticamente significativo, mas é negativo, e nós propusemos um efeito positivo. Ainda assim, este efeito acaba por ser interessante, e por isso fizemos uma representação gráfica do mesmo, porque permite-nos ver que, apesar de haver sempre um efeito positivo da maturidade digital na performance, o que acontece é que, de alguma forma, a turbulência do mercado atenua esse efeito positivo, o que é fácil de ver pela diferença dos declives das retas. Posto isto, podemos então verificar que as capacidades dinâmicas dos gestores têm um impacto positivo na performance internacional e que a maturidade digital é um dos possíveis mediadores nesta relação. É também possível verificar que as capacidades dinâmicas dos gestores são antecedentes da transformação digital das empresas e, por isso, esta transformação digital pode trazer oportunidades únicas para estas poderem atingir vantagem competitiva. Todavia, as PMEs têm menos recursos, fruto da sua dimensão, para atingir a transformação digital. Devem ainda assim investir nesta área, pois esta é uma característica-chave para que possam competir em mercados internacionais. A turbulência do mercado, como foi dito há pouco, atenua o efeito positivo da maturidade digital na performance. Concluindo, é importante que os gestores desenvolvam a sua educação, as suas relações, as suas conexões, as suas estruturas mentais, as suas competências sociais e humanas, para que possam conduzir a empresa a uma melhor performance. A maturidade digital é um possível mediador entre as capacidades dinâmicas e a performance, e a transformação digital, quando combinada com as capacidades dos gestores certas, pode levar a um aumento da performance, e por isso deve haver um investimento nesta área por parte dos gestores para que possam atingir uma maior vantagem competitiva nas suas empresas. Muito obrigada pela vossa atenção. Concluo aqui a minha apresentação. Obrigado, Joana. Depois a gente, então, discute um pouco mais o trabalho de vocês. Eu só fiquei com uma dúvida, se tu pudesse me esclarecer agora, rápido. Claro. A moderadora, a turbulência do mercado, ela não foi suportada
na relação entre maturidade digital e performance, que você chama de H4? Porque nós propusemos que o efeito era positivo e o efeito foi negativo. Tá Por isso é ótimo. que não suportámos a hipótese. Essa H que você chama de H4, né? O Sim, H5. deixa-me confirmar, que é para lhe dizer o H certo. Eu vou confirmar o nome dele. É, Sim, a H4 é que é tal que dá um efeito. isso, Essa não deu negativo. estatisticamente significativo. Não, a H4 não deu estatisticamente significativo. A Ótimo. H5 deu estatisticamente significativo, mas foi negativo o efeito. Perfeito. Perfeito, obrigado. Ok, obrigada Então, eu. agora fazemos, Clarice, a Claudiana. Claudiana é da Universidade de Passo Fundo, né, Claudiana? Ou fez, tu ainda está estudando lá? Sim, professora, ainda estou estudando lá, Quem terminando a é, minha dissertação. quem é sua orientadora? É a Cassiana Maris Cruz. Que foi minha orientanda no mestrado. Isso mesmo. Tu estavas na aula inaugural a semana passada? Sim, estava sim. Foi um Ok. projeto entre vocês, né? Ok. Então tá, vamos lá, vamos te escutar. Vocês estão ouvindo o áudio ou não Não, estou escutando? não se ouve Não, o som. não tem som. Voltou aqui, só um pouquinho. Não, instituições Tá de certo ensino agora? superior, quais os benefícios e desafios. Esse artigo, então, engloba processo estratégico nas organizações e foi escrito, então, por mim, por Claudiana, aluna da Universidade de Passo Fundo, mestrando em administração, e a professora Cassiana Maris Lima Cruz, que é doutora em comunicação e a professora da Universidade de Passo Fundo. Então, a capacidade absortiva e comunicação organizacional, então, as instituições de ensino superior, elas estão inseridas em ambientes incertos e dinâmicos que recorrem às estratégias da capacidade absortiva para melhorar o desempenho organizacional por meio da gestão do conhecimento. As temáticas de comunicação organizacional em instituições de ensino superior, elas debatem como a comunicação pode aumentar o compartilhamento do conhecimento adquirido entre os stakeholders e pode ser implementada na estratégia para incentivar os colaboradores a compartilhar ideias inovadoras para o sucesso do ensino e a obtenção de vantagem competitiva. Então, para isso, a gente tem a nossa problematização da pesquisa, que é quais os benefícios e desafios da capacidade absortiva e da comunicação organizacional em instituições de ensino superior, e para isso a gente tem o nosso objetivo, que é analisar a articulação dos benefícios e desafios da capacidade absortiva e comunicação organizacional em instituições de ensino superior. Na nossa fundamentação teórica foram divididos dois tópicos, entre a capacidade absortiva em estudos organizacionais, em que, conforme Lane, Coca e Patak em 2006, a CAP é de longo prazo e isso vai possibilitar, então, o desenvolvimento da estratégia da organização, onde as relações estabelecidas elas vão desenvolver habilidades para atender o ambiente, aumentar a criatividade, atributos inovadores e transformar produtos e serviços. E comunicação organizacional, que ela vai compreender, então, o sistema de trabalho de uma organização entre seus funcionários, direção, gerentes e a interação com o ambiente interno e externo, refletindo princípios fundamentais, características, valores, normas e a cultura organizacional, conforme o Lu Cormax em 2021. Já o método teve a estrutura qualitativo, exploratório e estudos bibliográficos com auxílio de uma revisão sistemática da literatura, conforme a gente foi indo nas bases de dados, nas pesquisas, Scopus, Web Science, Science Direct, que é reconhecida internacionalmente, e foi utilizado, então, 6 filtros para a pesquisa, e confrontou-se, então,
duas palavras-chave, capacidade absortiva e comunicação organizacional, e depois um outro confronto de palavras-chave, que é capacidade absortiva e instituições de ensino superior, para entender, então, o que os autores estavam falando nos últimos 5 anos entre essas duas temáticas e instituições de ensino superior. Os nossos resultados, então, é identificar benefícios e desafios da capacidade absortiva e comunicação organizacional. Entre os benefícios que foram verificados, analisou-se, então, entre as duas, cooperação, compartilhamento do conhecimento entre colaboradores, participação em redes colaborativas, enfatizou-se que a ACAP e a comunicação organizacional, as duas, elas estão articuladas na perspectiva de uma estratégia, objetivando melhorar o desempenho organizacional, e isso vai gerar, então, a vantagem competitiva. Já os desafios da ACAP, a comunicação organizacional em instituições de ensino superior, obter-se, então, investimento em recursos tecnológicos, recursos que promovam a participação de colaboradores em cursos e treinamentos, contratação de pessoal com níveis elevados do conhecimento. Também tivemos os benefícios e desafios da capacidade absortiva em instituições de ensino superior, onde os benefícios entre a capacidade absortiva em instituições de ensino superior, a ACAP vai facilitar, então, na capacidade de aprendizagem e inovação, ela vai fortalecer habilidades humanas, ela vai melhorar a eficiência do compartilhamento, então, através da uma gestão, incentiva buscas pelo conhecimento, facilita trocas de conhecimento entre a ACAP e inovação. Isso vai adquirir, então, conhecimento para trocas de enriquecimento no ambiente interno, treinamento para capacitação de pessoas, compartilhamento do conhecimento, então, através dos líderes, e isso vai oportunizar, então, trocas de conhecimento com instituições afiliadas, e a ACAP gera motivação através do compartilhamento. Já os desafios encontrados, então, foram que as instituições de ensino superior, elas precisam estar preparadas para inovarem, e as instituições devem investir em fortalecimento das habilidades humanas do seu quadro de funcionários. Isso também vai existir barreiras do compartilhamento do conhecimento, ela também vai ter uma gestão mais burocratizada, e as organizações, então, elas precisam investir na qualidade de seus colaboradores para a obtenção do conhecimento. Juntamente a isso, temos as considerações finais, em que as duas temáticas, tanto a comunicação organizacional e a capacidade absortiva juntas, elas beneficiam as organizações em gerar cooperação interna, promover a cultura organizacional na transmissão do conhecimento, implementação de novas tecnologias, compartilhamento do conhecimento, então isso vai gerar novos insights, vai gerar, então, motivação entre as pessoas e construir relacionamento que vão beneficiar as organizações. Contudo, a capacidade absortiva, então, ela vai gerar desafios às organizações, pois elas precisam estar adaptadas aos recursos, então, financeiros para a aquisição do conhecimento, então, como participação de eventos, que vai contribuir para o relacionamento e conhecimento. Então, a realização dessa pesquisa, ela reforça os estudos que pretendem dar continuidade à influência da capacidade absortiva no compartilhamento do conhecimento em instituições de ensino superior, articulado, então, a comunicação organizacional, que ela é compreendida como um recurso valioso. Algumas referências bibliográficas utilizadas, e muito obrigada. Houve um picozinho no final ali, né? Então, eu acho, Clarice, a gente apresentaria o vídeo do Sérgio para que todos possam, pelo menos, compreender o que seria o trabalho do Sérgio. Tá. Eu fiquei observando e ele não entrou. Eu acho que ele confundiu, achando que mandando o vídeo ele Faria poderia ir para a praia. E não é o caso. Então, a gente passa o vídeo do Sérgio, até para, se a gente quiser fazer algum comentário do trabalho dele, como o trabalho dele está dentro da sessão, então faz sentido que ele esteja aqui conosco. Ele vai trabalhar eficiência de investimentos em fusões e aquisições. Ele foge um pouquinho, né? Mas vamos escutá-lo. Já que ele gravou, acho que vale a pena a gente escutar. Então, tá. Vou ligar. Tá bom, obrigado. Eficiência geral dos investimentos em fusões e aquisições de grupos educacionais de caráter relevante.
nome é Sérgio Moreno, sou discente da Universidade Estadual de Montes Claros, Alagoas. O propósito desse trabalho é avaliar o nível de eficiência das fusões e aquisições, os investimentos e o retorno em valorização das ações dos grupos educacionais que estão em uso. Bom, desde a segunda metade do século XX, o Brasil adotou uma abordagem mais comercial do ensino superior, aproximando-se do modelo norte-americano. Rodrigues destaca que essa transição do ensino superior ao negócio foi influenciado também pela globalização da economia. Houve uma expansão exponencial da demanda e o setor público não era capaz de absorver essa demanda. Daí, desde a década de 60, passa a ter uma priorização na educação superior privada como modelo de expansão do ensino superior. Foram marcos nesse processo de mercantilização da educação, a parceria entre o grupo privado e o Apolo Educacional, e o Apolo Internacional do Brasil, marca no início dessa mercantilização, a aquisição da Universidade em Morumbi, do grupo Laureate. E a aquisição da Anguera pelo Fundo de Investimentos Bancário. Também são dessa mercantilização. Essa situação permitiu a formação de grandes grupos educacionais, chegando ao Brasil a alcançar o maior grupo educacional do mundo. Isso impactou no mercado, trazendo uma nova dinâmica desse mercado de educação superior privada. Houve um desenvolvimento sistêmico do ensino superior privado, permitindo a formação desses oligopólios. As políticas públicas incentivavam para a expansão desse setor, também através das fusões e das aquisições, através das instituições privadas, e haver benefícios públicos, em certa medida, uma vez que ofertavam custos muito baixos, investimentos e linhas de financiamento na atividade privada. Essa mercantilização também se deu através dos processos de fusões e aquisições, uma estratégia de circulativo de capital, buscando uma competitividade da recente demanda do mercado de educação superior. Esse mesmo que se teve desde o início da década de 60, esse processo tem outros marcos. De 1996, com a permissão, exploração com finalidade lucrativa da educação, e outro grande momento em 2005, com as linhas de financiamento. Há um outro grande marco, que é a alteração da forma de financiamento com as condições para financiamento, a partir do ano de 2010. Portanto, a partir de 2011, mercado internacional, e mesmo investidores internacionais ficaram ainda mais interessados em investir nesse mercado que já vinha crescendo bastante no país. Aqui um mapa das maiores instituições adquiridas pelo grupo Croton, foram as grandes instituições. A expansão do grupo Croton foi priorizada em alunos e números de matrículas e através das suas aquisições e da característica das universidades adquiridas. A partir disso, pode ser notado também a qualidade, na diminuição da qualidade. Ora, essas instituições de ensino superior adquiridas, os grupos tendem a perder ou a não aumentar a qualidade dos seus cursos, mesmo com investimentos públicos, incentivos públicos, de 38 instituições adquiridas, os índices de qualidade se mantiveram ou não alcançaram novas medianas. A expansão se deu através de fusões e aquisições, e essa dinâmica de fusões e aquisições foi um grande vetor para a concentração desses oligopólios, e na busca
de análise da eficiência desse investimento, onde se busca entender se a concentração, a ampliação desses investimentos torna esse investimento, o valor da ação, tende a subir pelo montante de investimentos e o impacto desse preço nas ações. Então, o objetivo era entender a influência desses investimentos em fusões e aquisições nas oscilações dos preços dessas organizações na Bolsa de Valores. A metodologia utilizada foi uma abordagem documental qualitativa de fontes primárias e secundárias, incluindo balanços, informações da Bolsa de Valores, alguns outros informativos da Bolsa, e a modelagem de data através dessa ideia, onde foram incorporados inputs, o valor de investimento, e o output, a análise do valor das ações dado esse volume de investimento. Importante, 2011 a 2019, a coleta de dados de alguns insumos da Bovespa, a avaliação mensal e os resultados através desse mesmo, somado aos valores inputidos nos balanços. O modelo IDEA e a meta de eficiência foi atribuir o peso do impacto dependente dessas entradas, otimizando cada uma delas individualmente. Foi percebido a interação desses pesos para entender se havia algum desvio ou alguma peculiaridade nessa aplicação desses recursos. Bom, o resultado, a eficiência, obteve maior eficiência a própria, a fluxo e, por fim, a cegueira educacional. O impacto nos preços de ações, de uma forma positiva, há um indicativo disso, quando se considera a análise ao longo dos anos, talvez demonstrando também maior impacto dessa formação de oligopólios e o valor de investimento em si. Uma correlação do volume de investimento e eficiência não pode ser observada, isso é, a implicação de novos investimentos, de maiores volumes de investimento, não traz maior eficiência, não tangencia a condição ou o valor dessa ação. No entanto, como eu já disse, ao longo do tempo, grandes valores investidos tendem a trazer maior valor para as ações. E, Clarice, Oi, professor. na parte dos resultados, encerrou a gravação? Encerrou. Tá. Ele cortou o vídeo. Ah, beleza. Então tá, eu acho que a gente foge um pouquinho da linha condutora dos outros 3 artigos, né? Que a gente tem, dá para até fazer alguma relação entre os outros 3, né? O da Ana, o da Joana e o da Claudiana. Então, vamos tentar discutir um pouquinho mais esses 3 artigos, acho que me parecem. O da Ana tem uma abordagem mais de uma pesquisa, uma análise sistemática da literatura, né? A Joana é empírico, tem uma proposta de modelo e vai se verificar esse modelo. E a Claudiana, que depois eu quero tirar umas dúvidas até pela leitura do teu artigo, Claudiana, para ver como que foi a obtenção lá dos benefícios e desafios. Clarice, tu queres fazer algum questionamento? A gente abre para discussão entre os autores, depois eu tenho algumas coisas também para falar. Não queria eu tomar conta da sessão. Não, a gente vai conversando agora, cada um, acho, por artigo, né, professora? Apresenta seus questionamentos e eu apresento depois também. Tá bom. Alguém de vocês quer? Vamos começar pelo da Ana? O segundo ali. Vamos pela ordem. Depois a gente pode fazer até alguma relação. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a pesquisa
da Ana. Lógico que vocês tiveram só a oportunidade de ver, se não olharam os artigos, ver agora, ter o conhecimento da pesquisa nesse momento, né? Alguma discussão? Senão eu começo e vocês também vão pegando o fio da meada aí e tentando fazer alguma observação, alguma pergunta para ver se está lá no artigo, se a Ana pode agora preparar, né, Ana? Porque tu vais preparar esse artigo. Eu não sei se já saiu a lista dos fast track. Ainda não, pelo que eu vi. Ainda não, né? Então, Mas ele tá no fast track do SEMEAD também, então eu preciso melhorá-lo. tá. Então, legal. Porque Perdão, do assim, SINGEP. porque quando você fala em competências, eu acredito que você poderia fazer um pouquinho mais de discussão para melhorar ainda mais o teu trabalho, porque há uma discussão bastante forte sobre competência, capacidade não há como você não ter encontrado, porque também é uma discussão, competência, capacidade e recursos, tá? Então, talvez uma discussão para deixar mais claro o que você entende por competência, que a distingue de capacidade e de recurso, na parte da fundamentação teórica, poderia ser uma colaboração ainda maior de por onde você vai, tá? Beleza que você definiu claramente o corte, porque você colocou 2013, né? Porque daí sempre, e muitas vezes se deixa passar isso, tá? Mas por que esse período? Você acordou e resolveu fazer de 2013, né? Não, você deixa claro o corte. Normalmente a contribuição desses artigos, ou o que nós queremos como pesquisadores, quando vamos olhar um artigo de análise sistemática, né, de bibliométrica, é quais são os gaps que ainda faltam ser pesquisados com o construto que eu usei de base, né? Então, todo pesquisador, seja o nível que ele esteja, quando ele quer fazer um projeto de pesquisa ou quando ele quer fazer uma dissertação, uma tese, ele vai buscar artigos como este teu, que, que tentam dizer, ó, a partir das minhas leituras, estão provocando pesquisas nessa linha. Então, se você quer estudar competências, você poderia, então, olhar lá no meu resultado final uma proposta de agenda de pesquisa, né, sobre o que eu estou pesquisando e a relação com outros construtos, né, outras temáticas. E o que eu acho que poderia ser feito? Você coloca lá competência individual e competência organizacional, tá? Não sei, ficou uma vontade de ler o que seriam a agenda de pesquisa se eu vou estudar competência individual. Quais seriam as propostas? Vai entrar uma aluna minha o semestre que vem e ela quer estudar competências. Pô, eu vou olhar teu artigo e vou dizer, ó, tu quer trabalhar competência individual? É como a gente trabalhar a capa individual, a capacidade absortiva, ou de time, ou de organizacional, né? Que muitas vezes as linhas condutoras de futuras pesquisas são diferentes, ou as oportunidades. Se olhou muito a capa organizacional, mas ainda falta olhar muito a capa individual. Então, eu gostaria de ver separado. Acho que dá para você pensar nisso. Ah, mas eu vou ter que voltar e fazer uma pesquisa a mais, talvez entrar novamente nas bases. Acho que nada ruim de fazer.
se você vai apresentar uma contribuição ainda melhor do teu trabalho. As palavras de busca, Ana, você ali não apresentou, seria bom até comentar com os colegas quais foram as palavras de busca, Tá. né, que você utilizou. Eu coloquei Organizational Competence, com asterisco, né, para ele buscar todos os finais, or Corporate Competence, or Organization Capability, também, tudo com asterisco, né? Or Corporate Capability, and Individual Competence, or Workers Competence, or Employers Competence, and Core Competence. Então, eu busquei tanto várias expressões relacionadas à capacidade organizacional e várias expressões relacionadas à capacidade individual e core competence para buscar. É por isso que eu acho que mais ainda necessita naquela discussão da fundamentação, porque você envolveu outras palavras que necessariamente no teu título a gente imaginava que não iam ser, né? Se tu pega o título do teu trabalho, né? Você tem lá a conexão entre competência individual e competência organizacional e não tem capacidade. E quando você encontra no teu quando você usa, acho que você usou voz vira ali para verificar as palavras, né? Aparece capacidade bastante evidenciada. E por que aparece capacidade se o título ele deveria aparecer em função de você, a partir do uso da competência individual e organizacional, ter aparecido a capacidade dinâmica, conhecimento, capacidade organizacional. Só que na tua busca, tu já provoca que apareça. Então, quando a gente começa a ler teu artigo, a gente imagina, bom, ela usou transformação digital e vamos ver o que vem para estudar com transformação digital. Não, não é isso, né? Eu estou dando outro exemplo, mas competência individual e organizacional foi o teu mote. Poxa, mas apareceu um monte de capacidade. Não, mas daí quando tu vai ver o método, tu provocou que aparecesse. E aí tu precisa justificar o porquê de usar outras palavras-chave, que o teu título ele acaba por inicialmente dar uma impressão que eu coloquei só essas duas. E apareceu todas essas relações possíveis futuras pesquisas, tá? Porque outra coisa que eu acho que seria bem bacana, como você fez clusters que envolvem temáticas e você vai chamar cada cluster de um nome específico, você diz, o vermelho podia ser para vantagem competitiva. O 3, azul, conhecimento, né? E o outro, capacidade dinâmica, capacidades estratégicas. Talvez puxar daí a agenda de pesquisa. Certo. E aí, o que acontece? Esse quadro final da agenda seria bom para nós, quando formos estudar o tema, que pudesse ter lá a agenda. Então, eu tenho o cluster vermelho, eu chamo ele de, né? Na junção das temáticas, eu dou o nome tal. Eu tenho as trilhas de pesquisa, né? Então, eu tenho a agenda. E quando eu provoco uma determinada agenda, cada uma com a sua pergunta para futura investigação, eu colocar os autores que me deram o caminho para eu dizer que isso deve ser pesquisado. Porque, na verdade, não é a Ana Cláudia que está dizendo.
Uhum. São os autores dos artigos que ela leu que estão dizendo que deveria ser feito. E o ano, porque como tu abrange 2013, não adianta tu fazer uma agenda de pesquisa puxando um autor de 2015 que disse que tem que fazer isso. Certo. 2015, será que não foi feito? Sempre fica aquela pergunta. Mas de 2015, será que já não foi feito? Uhum. Tá? A agenda de pesquisa, prof, eu fiz de acordo com, se eu não me engano, os últimos clusters ali que eu analisei, e aí eu peguei 2022. Então, ele ficou mais atual, né, no caso. Aí eu peguei os artigos só de 2022 para propor a agenda de pesquisa. Tu foi até muito não necessariamente não precisaria ser só Uhum. 2022, entendeu? Tá, Porque abranger aí uns 3 anos para trás, 4 anos, tá. até pode ser menos. Depois a pessoa, 2019, depois o pesquisador vai lá olhar assim, dá uma verificada o que foi feito a partir de uma, de uma instigação de alguns autores que aquilo deveria ser pesquisado no futuro, né? Perfeito. Tá? Uhum. Porque nós temos aqui todos pesquisadores aqui na sessão. Uma outra coisa assim muito importante, vem um aluno e quer estudar competência individual. Quais seriam os principais artigos que ele deveria ler? Quais seriam os 10 artigos que eu tenho que colocar na mão dele e dizer assim, ó, antes de mais nada, leia estes, tá? Então, isso seria muito importante, porque isso também ajuda muito a você já focar, né? E já que você fez a bibliométrica, vamos aproveitar a tua. Depois a gente faz a nossa bibliométrica dizendo, eu estou a estudar competência individual e transformação digital. Bom, aí eu Uhum. vou fazer a minha, tá? E eu não sei, o professor Fernando, o professor Marcelo, aí a Joana, desculpa, Joana, é professora também, vamos chamar todo mundo de professor. A gente é professor de alguma forma, para alguma coisa, a gente sempre é Eu não sou professor. professora. Tá ótimo. Sim, obrigada. É pesquisador aí no mestrado, doutorado da Universidade de Coimbra. Sim, eu trabalho e fiz o mestrado, fiz o MBA e depois fiz mestrado em gestão e este foi um dos artigos que resultou da minha dissertação de mestrado. Ótimo. Então, sempre, eu não sei como está, mas parece que é um padrão que os journals internacionais de alto impacto, né, seja BS, seja no H-Index, lá nos Q da vida, lá, estão, a maioria deles usa o Prisma para fazer esses estudos. E parece que é mais aceitável utilizar toda a metodologia do Prisma para a seleção de artigos e tudo. Então, é outra sugestão seria usar o Prisma, que que é mais aceito, né, dentro da comunidade científica, ou pelo menos parece ser, tá? Acho que era isso que eu tinha para comentar Dar um grande abraço no Marcelo, eu fui da banca dele de doutorado. Sim, prof, pode deixar. A gente se encontrou no ESO, do AMPAD, que teve Ah, em tá, maio. Eu tá. conheci o prof lá, mas acho que o prof não lembra. Desculpa Imagina. esses dias me perguntaram, o senhor não lembra de mim? Eu disse, é a pior pergunta que existe. Essa, não lembra de mim? Eu disse, ai meu Deus, onde é que eu te vi? Foi minha banca. Eu disse, meu Deus, só que agora não são presenciais, né? As remotas a gente vai empilhando e aí vai esquecendo Não, acontece, mas pode deixar que eu o vou mandar um rostinho abraço. de vocês, né? Desculpa, Ana. Imagina. Então, eu não sei se colegas têm comentários a serem feitos, Ana alguma. Cláudia, eu só fiquei com uma dúvida assim ali na metodologia.
no finalzinho tu coloca que foram feitas análises qualitativas em cada um dos grupos, né, para identificar os seus agrupamentos teóricos. Como que foi feita essa análise qualitativa, assim, só colocou, mas não explicou, assim, como que foi feito? Eu não sei, prof, se eu consigo considerar isso como qualitativo também. Esse também foi um outro apontamento que fizeram para mim no outro evento. Mas nos quadros, nas tabelas que eu coloco, eu faço essas análises tentando conectar, né, os autores ali em cada cluster. Então, seria isso que eu chamo de qualitativa, mas talvez não se encaixe. Talvez seja algo que eu precise tirar. Eu acho que sim. Acho que a Uhum. observação é pertinente, Uhum. né, nesse sentido. Tu Eu detalhar um vi que pouquinho mais, quem sabe seguir, se foi feita uma análise de conteúdo, né, algum autor ali para fazer como que foi feita brevemente, né, uma explicação de como foi feita a etapa de análise qualitativa. Certo. eu acho que quanto ao artigo, depois a gente pode até voltar, né? Como a gente aqui trabalha capacidade dinâmica também, capacidades organizacionais, me chamou a atenção e eu acho que ali tem alguma coisa para poder ajudar algumas pesquisas da gente. Parabéns, Ana. Parabéns. Obrigada pelas colocações. Vamos a Joana agora, né? Uhum. E o artigo. Uhum. Achei super legal. A gente aqui pensou até trabalhar capacidade gerencial dinâmica, mas não fomos à frente porque nós estamos estudando aqui capacidade dinâmica com estratégia comportamental, Hum. que vai trabalhar emoções na Sim. tomada de decisão. E um dos nossos caminhos era abandonar a capacidade dinâmica de Thyssen lá e ir para gerencial, porque nós vamos estudar o gerente na tomada de decisão em hospitais durante a Covid. Sim. Então, e a gente queria sair do estudo do racional lógico para entrar na parte das emoções do gestor, né? Quando impactado pela Covid, e aí muito mais impactado porque ele estava decidindo sobre vidas e não sobre, Sim. né, a performance de uma organização que possivelmente toca mais, né? Então Claro. nós estávamos. Só que daí tinha a parte a parte da capacidade gerencial dinâmica, ela bate muito com a questão da estratégia comportamental. E nós íamos ter duplicação Nas duplicação de escalas. dois construtos que podiam estar olhando em parte a mesma coisa, né? Então Sim. nós abandonamos. Mas eu acho que é um construto bem legal de trabalhar. Acho que vocês foram bem felizes em escolhê-lo, né? Só que vocês olharam o capacidade dinâmica gerencial como construto de segunda. Agora eu vou me atrapalhar um pouco. Juntando as três, né? Vocês não fizeram uma análise Sim. individualizada para ver se a dimensão humana impacta mais para a maturidade digital do que a social, do que a cognitiva, né? Não. Não fizemos essa análise. É possível É uma fazê-la, mas ideia ela não foi futura? feita. É uma ideia futura, porque os dados vocês têm, né? Sim, é uma possibilidade de via de investigação, porque lá está, nós temos cada uma das dimensões que era individual, tinha um construto próprio, por isso dá para pegar nos resultados de cada um deles e ver o impacto individualmente nas variáveis. Não foi o caso, porque estávamos a olhar para a ideia de capacidades dinâmicas dos gestores, mas é uma abordagem que até encontrei em alguns artigos, já só irem às subdimensões estudar o impacto de cada uma delas. Porque acho que uma coisa bem importante
que vocês utilizaram, e eu acredito que às vezes a gente comete, passa qualquer um, essa relação. Se eu tenho capacidade gerencial dinâmica, eu tenho performance, tá? Eu não sei se essa linha, e vou te explicar uma outra questão. Se eu tenho dinamismo ambiental ou turbulência de mercado, ou ambiente disruptivo, eu tenho performance, tá? Parece estranho uma relação dessas, porque então a empresa, validou. Se eu tenho um ambiente disruptivo, uma turbulência de mercado, eu vou ter performance. Aí eu vou lá em Israel agora, então, colocar minha empresa e eu vou ter performance, porque ali o ambiente é extremamente turbulento, né? E vocês usaram, que eu às vezes tenho dificuldade, Joana, e aí é só uma discussão nossa lá numa sala de aula de Coimbra, só assim, resolvemos conversar sobre coisas, né? E aí eu tenho, às vezes, dificuldade de dizer, mas será que só a capacidade gerencial pode gerar performance? Talvez a capacidade gerencial dinâmica seja mais coerente, possa fazer mais sentido. Mas se tu coloca uma variável que a capacidade gerencial dinâmica contribui para depois gerar performance, parece fazer mais sentido ainda. Por exemplo, a capacidade gerencial dinâmica, ela gera performance. Mas no mercado que eu estou, se a capacidade gerencial gera maturidade digital, eu acho que a performance é maior. Dependendo do mercado e se necessito disso já, né? Então, parece que variáveis moderadoras, dependendo da relação, são fundamentais para eu entender muito mais, né? O que eu tenho que fazer como gestor, bom, então, se eu quero gerar maturidade digital, ou se eu quero fazer transformação digital, eu acho que eu vou investir em capacidade gerencial dinâmica, porque ela impacta positivamente e a transformação digital vai me dar performance, né? Sim. Então, é nesse sentido que eu acho que, às vezes, e aí o modelo de vocês, usando turbulência de mercado como moderadora, no caso do que parece ali, não mediadora, né, mas mais moderadora, faz todo sentido para você. E a turbulência de mercado pareceria como algo que atrapalha e não beneficia, né? E é o que vocês encontram numa das hipóteses, né? Na amostra, que setores que foram respondidos? Empresas de quais setores? Dos 3 setores. Tivemos o mais impactante foi o setor 2, mas tivemos dos 3 setores. Tá. Quer da indústria, quer dos serviços, tivemos dos vários. Eu não sei como é que categorizam da É isso vossa mesmo. parte. Indústria, Ok. comércio, serviços, Sim, tivemos um pouco de tudo. né? Tem o agro, Porque a né? base de dados era transversal. Pronto, Portugal é um país pequenino, ou seja, acaba por ter um tecido empresarial um bocadinho mais pequeno, certamente um bocadinho grande, mais pequeno do que o do Brasil, mas a amostragem era bastante diversificada nessa área. Não foi mandado especificamente para um setor, foi mandado para todos os setores possíveis e depois eles foram categorizados. Certo, beleza. Porque agora nós estamos aí juntando com a Ana, com a questão das capacidades, a gente aí foi para estudar, em vez de colocar aqui capacidade dinâmica, por isso que eu vou ler com mais atenção, qualquer coisa eu vou fazer contato com vocês. O professor Fernando vai. Claro que sim. Porque a gente não colocou capacidade gerencial dinâmica, a gente colocou capacidades organizacionais. E nós estamos estudando o setor vinícola português, tá? Vinícolas portuguesas. Que interessante. Eu tive uma menina que ficou 4 meses em Setúbal, no Instituto Politécnico, com a professora Luísa Carvalho, que é vice-presidenta lá no. Nós temos convênio com ele, já firmados, de relações, né, entre mobilidade, professores, alunos, aulas conjuntas,
tudo isso. E nós colocamos capacidades organizacionais aqui. E essas capacidades organizacionais, como é que é a palavra correta? Elas são antecedentes, vamos dizer assim, da transformação digital. Sim, é normal. Tá? E cada capacidade dessas, ela viu o sensing, o sensing e o transforming. Então, aliando capacidade organizacional com capacidade dinâmica dos microfundamentos. Então, por exemplo, capacidade organizacional, liderança para transformação digital. Tem a detecção, a apreensão e a transformação. A transformação é a aplicação dessa capacidade, como está. Então, também seria uma coisa interessante a gente discutir, porque a gente colocou outro construto aqui, mas ela não está vendo a variável dependente é a transformação digital. Tá? E a gente está trabalhando com... Então, poderia ser uma ideia. E já que a gente está estudando vinícolas portuguesas, nós estamos nos metendo no território de vocês aí. Tá? Ermelinda, Bacalhoa. Boa. Boas casas de vinhos. Que estão próximos ali, né? E tem Sim. outras duas. Uma outra não estou recordando que ela fez. E nós estamos fazendo aqui no Brasil, no Vale dos Vinhedos, que os brasileiros aqui conhecem, que são vinícolas também, Valduga, Miolo, são vinícolas internacionalizadas já. Então, que são bem importantes. Eu gostaria muito de conversar, de discutir com vocês. E nós estamos pegando o mesmo modelo agora para estudar o agro português. Com a Universidade de Évora, que tem o doutorado em agronegócio e sustentabilidade. E nós vamos estudar junto com eles lá. Então, acho que a gente podia até, daqui a pouquinho, quem sabe, não incorpora. O Marcelo é professor na universidade? Neste momento, estudante de doutoramento. Está em doutoramento. Não é de outra universidade? Não, é da Faculdade de Economia de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Mas não é professor de outra universidade fazendo doutoramento em Coimbra, não? Não, neste momento estou em exclusividade Tá ótimo. Então, o professor mesmo, somente ali de profissão, é o professor Fernando. Isso. Sim. Sou Fernando em fim de carreira, eu e pelo menos o André em início de carreira. Perfeito. Quem sabe, então, daqui a pouquinho a gente junta vocês aí para poder pensar futuras pesquisas. Mas eu achei bem bacana e eu vou olhar, eu gostei de como vocês mensuraram maturidade. E daí a gente, quando já tem esse instrumento de maturidade, ele já é validado por outros autores e vocês o pegaram por isso, né? Sim, exatamente. É uma escala que já vinha de um outro artigo, já tinha sido validada por outros autores. E aliás, eu acho que o Marcelo, não sei, ele entretanto saiu, mas também tinha um estudo. Não, está aqui, já vi. Também tinha um artigo qualquer que estava a abordar esta escala. Não sei se chegaste a usar mesmo ou não, Marcelo, mas acho que... Ainda está em curso. Esse ainda está em curso. Okay. O doutoramento do Marcelo é sobre? É sobre inovação, sistemas nacionais de inovação. Já falamos isso porque a Clarice tem algo, a Clarice faz doutorado nisso aí. André, qual é teu doutoramento, André? Bem, o tópico principal é ver o efeito moderador de instituições na relação entre capacidades organizacionais e a performance. Assim, muito rápido. Certo. Viu? Quase tudo, em algum ponto, tem linha que se encontram, né? A Clarice está fazendo doutoramento dela em capacidade dinâmica e ecossistema de inovação. Em cidades inteligentes, professor. Em cidades inteligentes, não é ecossistema. Capacidades dinâmicas das cidades inteligentes, né? Aqui em Floripa, que é a nossa ilha aqui de Santa Catarina, capital do estado.
Exato. 42 praias, viu, Marcelo? 42 Quantas? praias. O convite já está feito para vocês, é só querer. Está bastante E é lindo, atrativo. lugar lindo. Como eu e minha esposa estamos sozinhos em casa, tem lugar para todo mundo. Boa. Não tem problema. Apesar de que vocês com euro vocês distribuem dinheiro aqui na rua até. Verdade. Era bom. Fico com o seu e-mail para depois, mais tarde, combinarmos essa. Por favor, vamos conversar. Nós estamos, só para complementar, nós estamos estudando com a professora Luísa, o professor Joaquim do ISEG, e da Universidade de Lisboa, né? E o professor Luiz Farinha, do Instituto Castelo Branco. Nós temos um projeto internacional estudando o ecossistema de inovação Brasil-Portugal. Eles vêm para cá o ano que vem no projeto e nós vamos para lá no começo do ano que vem para fazer as pesquisas. Então, assim, professor Fernando, eu estava dizendo, acho que a gente podia marcar uma horinha, uma live, um meet, para podermos conversar alguma coisa. Temos muitas pesquisas, eu acho que se encontram em alguns temas. Uhum. Com todo o gosto, professor Carlos. Com todo o gosto. Porque acho que vale a pena. Às vezes, quando a gente encontra colegas que estão estudando algo que possa fazer sentido, né? Uhum. Estudos comparativos entre nós, a gente já está fortalecendo isso. Agora, com Évora no agro, é uma outra possibilidade que nós estamos abrindo, porque o nosso agro é fortíssimo. É o responsável pelo PIB brasileiro. E nós estamos hoje com o agro 4.0 aqui em constante evolução, já tem muita transformação digital no nosso agro. Então, cabe a gente estudar e, de certa forma, em Portugal também a gente pode verificar isso. Então, acho que parabéns pelo trabalho de vocês. Clarice, algum comentário que depois eu vou falar com a Claudiana. Sim, Joana, a gente esqueceu de comentar esse artigo, professor, ele está indicado a prêmio, né, no SEMIAD, o artigo dos autores. Tá, parabéns pela indicação. Obrigada. Só fiquei uma dúvida, assim, eu estou bastante, para o meu projeto do doutorado, eu estudei bastante a questão da construção de escalas e tudo, era um objetivo, mas daí eu acabei abrindo mão em função do tempo, então eu acabei não fazendo, mas está nos meus planos futuramente, de construir uma escala voltada para o meu tema. Daí eu vi que vocês usaram, né, escalas pré-existentes. Tá, eu queria que vocês explicassem um pouco mais quais foram essas escalas, como foi apresentado só o resumo, a gente não teve acesso, né? Quais foram as escalas, quais os autores, se vocês adaptaram ela ou utilizaram já uma escala original, sem adaptação, qual foi o processo para usar essas escalas pré-existentes? Então, as escalas foram todas selecionadas de artigos que já tinham validado essas escalas e que já as tinham utilizado. E depois foi feito um sistema de tradução e tradução reversa, ou seja, passou-se foi dado a uma pessoa, foi traduzido e depois foi traduzido de inglês para português novamente, para vermos, e de português para inglês, para termos a certeza que não havia alteração do conteúdo da escala. Mas basicamente usámos as escalas praticamente como estavam feitas. Numa das dimensões das DMCs utilizámos que foi dado nariz e sococo, acho que era assim que se chamava. Utilizámos uma parte da escala e não utilizámos a totalidade, porque achámos que a outra parte não se adequava e acabava por ir sobrepor-se a outras dimensões que já tínhamos da escala e que não ia aportar valor. No final só íamos acabar por ter de eliminar aqueles construtos porque não iam sobrepor uns aos outros. Pronto. Por isso, basicamente foi isso. A seleção foi tentar, dentro de cada uma das dimensões que pretendíamos estudar,
procurar os artigos que referenciavam e que publicavam escalas, porque há muitos artigos que não publicam os construtos de base. Essa é uma dificuldade, é encontrar artigos que publiquem o construto que usaram, é bastante difícil. E depois de encontrar artigos que tivessem então escalas e construtos que já tivessem sido validados, ainda fui aos artigos de origem confirmar que tinham sido mesmo validadas e que todos os fatores em que carregaram, ou seja, os fatores de carregamento estavam a bater certo e estavam dentro dos níveis que nós considerávamos na literatura. E depois de termos essa certeza toda, então é que chegámos ao construto final e avaliámos aqueles que... Houve algumas dimensões que até podíamos ter 2 opções de construto, mas avaliámos aqueles que se adequariam mais ao nosso público-alvo, não é? Porque estávamos a olhar para pequenas e médias empresas. Por exemplo, se fosse um construto muito vocacionado para grandes empresas, não tinha adequação, não é? Porque não podia estar a levantar questões que não faziam sentido para as pequenas e médias empresas. Por isso foi um bocadinho esse processo. Foi um processo bastante longo, efetivamente é um processo bastante longo. Foi provavelmente o processo mais longo, foi o de chegar ao construto final, porque depois montá-lo na ferramenta e disparar o e-mail e depois a análise de dados é um bocadinho mais fácil. O mais duro foi realmente encontrar construtos válidos, credíveis e que pudéssemos depois ter como base para ter resultados que pudessem ser trabalhados, não é? Realmente, essa é uma dificuldade. E depois dessa tradução e tradução reversa, teve uma aplicação, uma validação por juízes e um pré-teste, ou foi só validação? Sim. Teve. Não, Tá. foi feito pré-teste com 10 gestores que operam na área também de áreas diferentes. Mandámos para 10 gestores. Esses 10 gestores fizeram um pré-teste, deram o seu feedback, se havia coisas que não percebessem bem por questões da tradução e coisas desse género. Fizemos um pré-teste das respostas e só depois é que mandámos para a base de dados. Perfeito. Não, só para que a gente não leu o artigo completo, ficou essas dúvidas, né, dessas etapas da construção e validação, de todo o rigor científico que tem que ter para a construção e validação das escalas, né? Perfeito. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Legal. Claudiana, faz uma síntese. Como que vocês chegaram, para que todo mundo entenda, como que vocês chegaram aos benefícios e desafios que você chama de tópico 1, com a comunicação, e tópico 2, da CAP? Como que vocês chegaram nessa síntese que você até apresentou para nós, de quais os desafios e benefícios que as instituições, né? Porque vocês até usaram, tu usou a busca de artigos, né? Que trabalhassem os 2 construtos em IES, né? Isso Conta um mesmo. pouquinho mais para nós. Através da revisão sistemática da literatura, né, a gente confrontou dois desfechos de palavras-chave que foram a capacidade absortiva e a comunicação organizacional juntas. Então, a gente leu todos esses artigos encontrados, que até na apresentação eu não coloquei ali, mas da capacidade da comunicação surgiu no total do que a gente queria pesquisar, de benefícios e desafios. Foram 4 artigos que deixavam bem claro isso, e tanto os benefícios como os desafios na comunicação e com a capacidade absortiva, e depois a gente fez um outro desfecho, que foi a capacidade absortiva e instituições de ensino superior, em que a gente analisou também, então, que no total de 9 artigos, 9 pesquisas, que também falavam, então, dos benefícios e desafios, e a capacidade absortiva, então, tem nessas 2 temáticas. Eu acredito que ali na apresentação não ficou claro, eu até queria ter falado, mas aí não deu tempo. Mas foi nesse sentido que a gente conseguiu daí analisar o benefício e desafio dessas 2 temáticas nas instituições de ensino. Quando você diz a CAP IES, 9 artigos. Quando você diz a CAP, né, capacidade absortiva, comunicação IES, 4 artigos. E vocês não fizeram a comunicação e IES. Essa busca vocês não fizeram.
Não, essa busca a gente não fez. Comunicação e IES não, porque o nosso intuito mesmo era analisar a capacidade absortiva. Tá. Eu acho que talvez o foco possa ser um pouquinho alterado para vocês, porque assim, 4 artigos. Uma outra dúvida, senão eu vou esquecer. Nem sempre os artigos falam benefícios, nem sempre falam desafios. Então, vocês tiveram que, de alguma maneira, interpretar que aquilo que estava sendo dito de tal forma era benefício ou era desafio. E essas palavras que puderam ser traduzidas como, né, benefício ou desafio, seria importante que a gente compreendesse isso, porque certamente nem todos os artigos que vocês pegaram teria essas palavras que seriam as mágicas, né? Os benefícios da capacidade absortiva em instituições de ensino estão em torno disso, isso. Bom, ok, ali está claro. Mas certamente. E discutir com a Cassiana se não era para uma revista, tentar ampliar esse número na base de artigos para poder fazer a interpretação. Porque eu acredito que daí você melhora o potencial de publicação, senão daqui a pouquinho tu vai ficar num extrato que para Cassiana, para ti, discente, ok, resolve. Mas para a Prof. Cassiana, como docente do programa, talvez o extrato não ajude, né? Tá? Então, talvez uma discussão dessas seria interessante fazer com ela. Porque senão você fica com uma base que o avaliador vai olhar, vai chegar e dizer assim, puxa vida, na revista, tá? Congresso já passou. Na revista ele vai dizer, puxa, mas essa quantidade aqui não dá para ser referência para a gente discutir sobre benefício da CAP. Ou então fazer só a CAP. E é engraçado, né? A CAP com IES, 9 artigos só. Qual é a base que tu usou? Nós usamos a Scope, Science Direct e a outra, deixa eu só me lembrar aqui. Web of Science, Spell. Nós usamos os Scopus, Web of Science e Science Direct. Daí, o que a gente conseguiu, porque muitas vezes um artigo era repetido da outra, então a gente mensurou tudo ali. Mas no total mesmo, de todos, foram 13 estudos. Tu vê, na Web of Science, a Scope sempre tem mais. Duplica com a Web of Science. Então, eu acho que é isso, tentar mudar um pouquinho, ou tentar ampliar essa base de artigos para valer a pena. Esse é um artigo de disciplina? Na verdade, uma parte da dissertação apenas. Da dissertação, tá, beleza. Clarice, algum comentário? Não, só a questão, professora de metodologia chata, né? Aí eu vi que as citações, as citações, elas não foram atualizadas conforme a atualização da BNT que teve em julho, né? Daí tá tudo em caixa alta ali, isso aí tem que fazer uma revisão para submissão, né, nas revistas ali, se for a BNT, tem que alterar. Sim, melhor já botar na APA, que daí resolve o mundo inteiro. É né? verdade. Na maioria dos journals. Pessoal, algum comentário? Lembram ali, vocês têm no chat a possibilidade de avaliar a sessão, eles pedem que possa ser feito isso. Então, por gentileza, se vocês tiverem um tempinho, deve dar uns 10 segundos, mais ou menos, a avaliação da sessão ali. Isso, E vocês a gente receberam agradece a chat, todos os né? autores. Parabéns. Parabéns a Ana Cláudia, a Claudiana, e é um prazerão estar aí com os patrícios, os nossos
os nossos irmãos além mar. Né? Foi Então um prazer para nós também. é um prazerão aí. Cada vez Prazer mais é- vocês, O gosto é vocês todo estão nosso. nos nossos congressos. Boa, é muito bom ver isso. Professor O Fernando, professor está em Está mutado, professor Fernando, está sem som. Agora sim. Francisco, foi um prazer estar convosco, só tenho pena de não estarmos aí presencialmente. Ia Nem ser... eu estou. Nem eu estou. Nem eu. Pronto. Mas qualquer dia a gente há de se encontrar presencialmente. Foi um gosto estar convosco. É, porque sabe quanto custa a nossa passagem ida e volta para São Paulo hoje? 600 euros. Eu sei que os preços Tá louco, no não tem Brasil também condições. estão muito altos. Sim, sim. É, mas era o melhor congresso para presencial, professor Fernando, que nós temos no Brasil. Não, É verdade. eu conheci o CMEAD há 3 ou 4 anos e estou fã. Quase E é- todos os meus orientandos mandam artigos para o CMEAD. Acho fabuloso. Foi na época da Covid ainda, então. Isso, foi na época da Lá no- Covid. Uhum. Mas tem que ver a oportunidade. Vamos ver se o João vai em algum momento abrir. É que a oportunidade que dá de mais gente participar, democratizar o evento, precisa ser assim, né? Também a possibilidade de online. Mas Claro, aí claro. perdemos a possibilidade de estar em São Paulo. Sim, mas Nós vamos. assim já nos conhecemos e, portanto, na primeira oportunidade que der para estar presencialmente, aí estarei. Tem um workshop bem interessante de uma metodologia que a gente está usando em estudos para construção de modelos mentais, para criatividade, para inovação, que é um workshop que um colega nosso vai apresentar, o professor Gustavo, que a gente chama de análise qualitativa integrativa. Em inglês é IQA, que estuda com focus group, estuda a construção de modelos mentais. A gente já fez com publicitários, já fez para criatividade, a gente já fez de oportunidades empreendedoras, agora estamos fazendo de como é o processo de criação de cervejas artesanais. Artesanais. Como é? E aí se constrói. Bem interessante. Se vocês tiverem tempo, vale a pena. Eu vou lhe mandar um e-mail, professor Fernando. Ok, Sr. Carlos. Pois, Tá? Parabéns certo. a todos, então, os autores. Um prazer. Tenham um bom dia no Brasil, tenham uma boa tarde aí em Portugal. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau. Grande Bom dia a abraço. todos. Clarice. Obrigada. Obrigada. Obrigado, tchau. Clarice. Para Os todos. autores. Termina a tua tese, por favor. Vou sim, se Deus quiser. Amém, Jesus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.